E aí, futuro policial rodoviário federal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa primeira missão aqui no canal Tática Concurso. Hoje é aula 01 de Direito Penal e a gente já vai direto nos fundamentos que vão garantir a sua aprovação. Então se prepara, porque aqui a nossa tática é a sua vaga. A missão do Tática Concurso é muito simples, pessoal. É entregar para você o que realmente cai na prova da PRF. É sem enrolação, sem perder tempo com o que não importa. O nosso único objetivo é a sua aprovação. Vamos juntos nessa! Bom, esse aqui é o nosso plano de missão de hoje, o nosso briefing tático. A gente vai passar pelos fundamentos do crime, pelos princípios que a banca simplesmente adora, vamos ver a aplicação da lei penal no tempo e no espaço, decifrar a estrutura da norma penal, resolver conflito entre leis e, no final, claro, um resumo tático para você fixar tudo. Bora começar! Começando pelo começo, né? Os fundamentos do crime. Olha, entender a teoria analítica do crime não é uma opção, é a base, é o alicerce onde a gente vai construir a sua aprovação. Dominar isso aqui é o primeiro passo para gabaritar direito penal. E a base de tudo é essa aqui, ó. A teoria tripartite, ou seja, de 3 partes. Para alguma coisa ser considerada crime no Brasil, tem que ter 3 elementos. Ser um fato típico, ou seja, tem que estar lá descrito na lei. Tem que ser ilícito, que é o mesmo que ser contrário ao direito. E tem que ser culpável, o que significa que a conduta daquela pessoa é reprovável. Pensa num tripé. Se faltar uma perna, ele cai. Se faltar um desses 3 elementos, não existe crime. Simples assim. Agora pega o bizu. Anota aí que essa dica é tática e vale ouro. Para nunca mais esquecer, memorize o mnemônico TIC. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade. As bancas de concurso amam, elas adoram tentar te confundir, dizendo que crime é só fato típico e ilícito ou inventando outros elementos. Não cai nessa. É o TIC. Combinado? E aqui está um ponto crucial. Um fato pode ser típico, mas mesmo assim não ser crime. Ué, como assim? O artigo 23 do Código Penal dá a resposta. São as excludentes de ilicitude. Se a pessoa agiu em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito, a ilicitude, desaparece. E se não tem ilicitude, não tem crime. Fica muito atento, porque isso aqui chove em prova. Avançando na nossa missão, agora a gente vai para os princípios que limitam o poder que o Estado tem de punir. Pensa neles como se fossem ferramentas essenciais para interpretar a lógica do direito penal e, claro, para usar na sua prova. O primeiro e o mais famoso de todos é o princípio da insignificância, o tal do crime de bagatela. Atenção máxima aqui, pessoal, ele não exclui a ilicitude, ele exclui a tipicidade. Mais especificamente, a tipicidade material. E para ele ser aplicado, o STF exige 4 requisitos, que você tem que saber de cor. Mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, inexpressividade da lesão jurídica. Agora, se liga, alerta de pegadinha piscando na tela. A banca vai tentar te jogar uma casca de banana, aplicando a insignificância onde não pode, e o STJ já deixou claro em súmula, anota aí. Súmula 589 é inaplicável em violência doméstica. Súmula 599, inaplicável em crimes contra a administração pública. E cuidado com essa, súmula 606, inaplicável na transmissão clandestina de internet. Isso aqui você tem que memorizar. Missão avançando. Agora, vamos dominar 2 conceitos que são vitais. A aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Saber onde e quando a lei penal brasileira atua é fundamental, principalmente para a PRF que lida com fronteiras, com trânsito de pessoas, situações muito dinâmicas. Falando da lei no tempo, você precisa memorizar 2 regras de ouro que são cobradas o tempo todo. Primeira, a lei temporária ou excepcional lá do artigo 3º, ela é ultraativa. O que é isso? Significa que ela continua valendo para os crimes cometidos enquanto ela estava em vigor, mesmo depois de já ter sido revogada. E a segunda regra do artigo 2º. A lei penal mais benéfica sempre retroage, ela sempre volta no tempo para beneficiar o réu. E no espaço? A regra geral é a territorialidade, ou seja, a lei brasileira se aplica aqui no Brasil. Mas a prova adora as exceções, que estão no artigo 7º. A extraterritorialidade pode ser incondicionada, quando a lei brasileira se aplica de qualquer jeito, não importa o que aconteça, tipo um crime contra a vida do presidente da República lá fora. Ou pode ser condicionada, que aí exige alguns requisitos para acontecer, como um crime praticado por um brasileiro no exterior. Entender essa diferença é o pulo do gato. Próximo ponto tático do nosso plano, a estrutura da norma penal.
Entender como a lei é construída é vital, especialmente um tipo específico de norma que, olha, é a favorita das bancas. Estamos falando da norma penal em branco. O nome já entrega o segredo. Ela tem um espaço em branco que precisa ser preenchido. O preceito primário dela, ou seja, a parte que descreve o crime, está incompleto. Ela precisa de outra norma, de um complemento, para a gente entender o que ela quer dizer. Sem esse complemento, a norma simplesmente não funciona. E aqui a gente vê os dois tipos que você precisa saber para sua prova. A norma pode ser homogênea quando o complemento vem da mesma fonte. Pense assim, uma lei complementando outra lei. O exemplo clássico é o crime de peculato, que precisa do conceito de funcionário público, que está lá no mesmo Código Penal. Já a heterogênea é quando o complemento vem de uma fonte diferente, tipo uma portaria da Anvisa que define o que é droga, para a gente poder aplicar a lei de drogas. Chegamos num tópico avançado e decisivo. E se um único fato criminoso parece se encaixar em duas ou mais leis penais ao mesmo tempo? Isso é o que a gente chama de conflito aparente de normas. E saber qual lei aplicar é uma habilidade que separa os aprovados de quem fica pelo caminho. Para resolver essa confusão, a gente usa 3 princípios, nessa ordem. Primeiro, o da especialidade. A lei específica para o caso sempre ganha da lei geral. Exemplo. Infanticídio é mais específico que homicídio, então ele se aplica. Segundo, o da subsidiariedade. Pensa que a norma subsidiária é um soldado de reserva. Ela só entra em campo se não tiver um crime mais grave aplicável. E terceiro, o da consunção, ou absorção. O crime fim, o objetivo final, absorve o crime meio, os passos que você deu para chegar lá. Agora uma pergunta para testar o seu raciocínio tático. Uma questão que adora derrubar candidato. Pela lógica, a gente pensa que o crime mais grave sempre absorve o menos grave, certo? Faz sentido. Mas e o contrário? Será que um crime com uma pena maior pode ser engolido por um com pena menor? Pensa aí. E aqui está a pegadinha suprema. A resposta é sim, pode acontecer, numa situação bem específica que está na súmula 17 do STJ. O crime de uso de documento falso, que pode ter uma pena maior, é absorvido pelo estelionato, de pena menor, quando esse documento falso foi só um meio para dar o golpe e depois perdeu o potencial de causar mais dano. É estranho? É. É controverso? É. Mas é isso que cai na prova. Então não briga com a banca, só marca o X no lugar certo. Missão quase cumprida. Chegou a hora de consolidar tudo que a gente viu. Esse é o momento de revisar os pontos-chave, as dicas táticas e garantir que o conhecimento está na ponta da língua para o dia da prova. Bora gabaritar esse tema. Revisão tática modo turbo. Vamos lá. Crime é o quê? O tripé T e C. Insignificância? Cuidado com as súmulas que proíbem a aplicação. Lei temporária? Ela é ultrativa. Extraterritorialidade? Saiba a diferença entre incondicionada e condicionada. Norma em branco? A diferença está na fonte do complemento. E para resolver conflito de normas, segue a ordem: especialidade, subsidiariedade e consunção. Tudo na mente? E aí, futuro PRF, curtiu essa aula tática? Se a resposta for sim, então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e o mais importante, aciona o sininho para não perder as próximas aulas. E compartilha com aquele seu amigo ou amiga que também está focado nos estudos. Manda este vídeo para essa pessoa agora. Lembre-se, juntos somos mais fortes. A gente se vê na aula 02. Até lá e bons estudos. Força e honra!